Os mistérios do número 3. O número 3 presente na Bíblia e principalmente na vida de Jesus. Esse vídeo é para quem nasceu num dia 3, ou num dia 12, ou num dia 21, ou num dia 30 de qualquer mês, mas também para aqueles que nasceram em dezembro e também em março, ou que nasceram num ano que o número também seja do número 3. Curiosidades numerológicas envolvendo esse número poderoso que é o número 3. Fica comigo e eu vou te mostrar detalhes por detalhes, inclusive do número 3, presente de uma forma assim extraordinária num livro sagrado chamado Bíblia. Vamos ao vídeo. A curiosidade do número 3 está presente na Bíblia de uma forma extraordinária relacionada a Jesus. E eu vou trazer ponto por ponto e você tire as suas conclusões aí a respeito desse tema extremamente importante e extremamente curioso. Diz nas Escrituras, Lúcifer levou consigo uma terça parte dos anjos. São 3 as primeiras criaturas que Deus manteve o primeiro diálogo. Quem são essas criaturas? Adão, Eva e o próprio Lúcifer, ou diabo. São 3 rios saindo do jardim do Éden, Pison, Gion e o rio Tigre. 3 foram os filhos de Noé que repovoaram a terra após o dilúvio. Mas quanta curiosidade a respeito desse número 3. É só isso, professor? Não, tem muito mais. Abraão viu 3 homens que seriam 3 anjos. Os sonhos interpretados por José lá no Egito falavam de 3 dias, representado por 3 cachos de uvas e 3 pães. E tem muito mais. É incrível as histórias do número 3 relacionada aos episódios bíblicos. Você acha que é por acaso? Ah, mas isso aí é só casualidade, professor. Ah, é? Então nós vamos ver se realmente é só casualidade. Moisés trouxe 3 dias de trevas sobre o Egito. No ritual mosaico faziam 3 festas anuais. Está lá, está escrito. A festa dos pães ácimos, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Era muito comum marcarem prazos, por exemplo, de 3 dias e escolherem 3 pessoas determinadas para a finalidade, para cuidar de cada passo, de cada evento desse. 3 amigos teriam vindo consolar Jó. E tem mais, e tem mais, e tem mais. Daniel orava 3 vezes por dia. E na visão de Daniel, o novo reino eliminou 3 outros. O templo de Salomão estava dividido em 3 partes. Era o átrio, o lugar santo e santo dos santos. E o Jonas ainda teve 3 dias lá e 3 noites no ventre do grande peixe. O que seria esse grande peixe? Seria uma espaçonave? Deixo aí na tua consciência. Mateus viu 3 pessoas no momento da transmutação. Ele enxergou Jesus, ele enxergou Moisés e também enxergou Elias. E Jesus? Como é que é a história de Jesus? Jesus se conta uma história dele até os 12 anos de idade. 1 mais 2 está lá o número 3. E depois dizem, e está escrito, que ele teve 30 anos de vida não pública e 3 anos de vida pública. O 30 também dá um 3. E ele viveu 33 anos. E Jesus ressuscitou o 3º dia e subiu ao céu no 3º dia. E ele recebeu a visita de 3 reis. E cada rei levou um presente, portanto ele recebeu 3 presentes. E Jesus formou lá a sua equipe com 12 apóstolos. E o número 12 dá o número 3 também. E 3 mulheres cuidaram dele aos pés da cruz.
Pedro negou ele 3 vezes. Pedro teve, na realidade, também uma visão dada por Jesus, na qual ouviu 3 vezes uma voz que lhe dizia: não deveria fazer imundo o que Deus tinha purificado. E o Pedro também acabou mencionando aí 3 patriarcas num determinado momento, e ele falava de Abraão, e ele falava de Isaac, e ele falava de Jacó. E Jesus perdoou o Pedro também 3 vezes. O Pedro negou ele e ele perdoou o Pedro 3 vezes. E a família divina do Cristo era Pai, Filho e o Espírito Santo. E também, olha só, na terra, a família do Cristo. Não era ele, José e Maria? Então, a Trindade aqui na terra também. Olha que a grande cidade de Roma repartiu-se em 3 partes. E a cidade santa tinha 3 portas de cada lado. Volto de novo aqui. Será que essa cidade santa seria uma nave-mãe com 3 portas de cada lado? Deixo com você essa interpretação. E diz que 3 anjos deram 3 mensagens. Você acha que isso tudo é só coincidência? Pode ser. Bata 3 vezes na madeira aí. O que tu achou? E Jesus cita a respeito da crucificação e que o Pedro quer impedir ele. Jesus, na realidade, ele acaba repreendendo o Pedro por 3 vezes. Quando Pedro tenta impedir ele, quando ele cita a respeito da sua crucificação, e ele diz: arreda-te, Satanás. E quando da lavagem dos pés dos discípulos, Pedro não quer deixar. E Jesus diz o que para ele? Se eu não lavar, não tens parte comigo. Está lá em Jó 13.8. E quando corta a orelha de Malco, Jesus diz a ele: não beberei eu do cálice que o Pai me deu. O número 3 está ali misticamente colocado, cheio de mistérios, e tem mais. O galo cantou 3 vezes. Nós somos entendidos como 3 partes, que é o corpo, a alma e o espírito. O templo nosso, aqui na terra, que é o nosso corpo físico, ele é composto do quê? Cabeça, tronco e membros. E a obra da salvação também está lá listada em 3 estágios, que é a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Nestes mistérios todos, os dons do Espírito, na realidade, são 9, são 3 vezes o 3. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e também a fé. E depois nós temos o quê? Mais 3, que são os dons da cura, operações de milagre e a profecia. Mais 3. Discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Você acha que ainda continua sendo só coincidência essas citações e essa referência da maneira com que aconteceu relacionado ao número 3? O número 3 é o número extremamente focado e voltado para as questões da espiritualidade. E 9 também, que são 3 vezes o 3, são os frutos do Espírito. E os 3 primeiros, amor, alegria e paz. Depois, longanimidade, benignidade, longabilidade, benignidade e a bondade. E depois nós temos a fidelidade, temos a mansidão e temos o domínio próprio. E 3 são as virtudes dadas por Deus para nós, que é fé, esperança e amor. E tem muito mais ainda e você vai se surpreender. São 3 que dão os testemunhos de Cristo. E eles são o Espírito, a água e o sangue, que são usados nos rituais sagrados. O número 3, ele é um número relacionado na numerologia ao número do Filho, ao número da leveza, ao número de tudo aquilo que nós não podemos tocar. Por isso ele é um número extremamente relacionado a essa questão do espírito. O número 1 é o número masculino, o número 2 é o número feminino e o número 3 é o fruto da união do 1 e do 2, que é a criança. E a criança, na realidade, é a pureza.
E essa pureza está representada no número 3. Então todas as pessoas que têm número 3 no seu mapa numerológico são pessoas com possibilidades extraordinárias, de feitos extraordinários relacionados à arte, à comunicação, à leveza, lado colorido, lado belo, o sorriso, a risada, a luz, né? As artes num sentido muito amplo. E aí, gostou desse vídeo? Compartilha e deixa o seu like. E vamos na luz. Até o próximo.